Vamos lá então, vamos orar. Deus, nós louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, porque nós estamos nesse curso de qualificação ministerial, onde os teus servos, os ministros, Pai, estão se preparando biblicamente para poder entender, Pai, como proceder em diversas situações que advêm ao ministério cotidiano de louvor. Peço ao Senhor que o Senhor venha a abençoá-los, enchê-los de graça, poder e misericórdia, Pai Celestial, e que a tua sabedoria esteja com eles ao tomar cada decisão, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Vocês que trouxeram um caderno, tá ok? Vamos anotar e ler alguns textos bíblicos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o pecado no meio do louvor. A influência que o pecado tem no meio da adoração. O que uma pessoa em uma situação de fornicação, adultério, fofoca, mentira, roubo pode trazer de prejuízo ao ambiente de louvor. Toda pessoa que peca ou transgride ou fere a lei de Deus, ela é corrigida, mas a correção ela não é para exclusão. A correção é para que a pessoa volte ao caminho que ela jamais deveria ter saído. Quando a pessoa abre mão do culto de Santa Ceia por causa de um pecado, essa pessoa ela toma a decisão de abandonar a comunhão com Cristo e ter comunhão com o pecado. Então, quando a pessoa peca, vocês que estão aqui me ouvindo, ela não tem que abandonar a ceia. Quando a pessoa peca, ela tem que abandonar aquilo que afasta ela de Deus. Muitas pessoas tomam a decisão errada. A pessoa peca, ela transgride, ela errou, mas ela escolhe abandonar a ceia, ela não escolhe abandonar o que afastou ela da comunhão com Deus. E muitas pessoas tomam essa decisão errada. Então, a primeira orientação para vocês que são ministros é: toda vez que vocês se comunicarem com alguém faltoso, com alguém que cometeu alguma falha, cometeu algum erro, cometeu alguma transgressão, não aconselhe essa pessoa a sair do ministério, aconselhe essa pessoa a sair da situação que ela está. Não, mas você errou, você tem que ficar de banco, mas você errou, você tem que acontecer isso e aquilo, você tem que parar de tomar Santa Ceia. Não, cara, você tem que largar o pecado e continuar tomando Santa Ceia, poxa. Porque se a pessoa escolhe abandonar a Santa Ceia, ela escolhe abandonar a comunhão dela com Deus, pô. Literalmente, a pessoa escolhe, a pessoa decide: eu não posso mais tomar Santa Ceia. Por que eu não posso? Porque eu estou em pecado. Então, peraí, então você está escolhendo o pecado ao invés da comunhão com Deus? Você prefere continuar pecando ao invés de se arrepender e voltar à comunhão plena com Cristo? Então, a primeira orientação para vocês, ministros, é: orientem seus liderados a abandonarem o pecado e não abandonarem a comunhão com Deus, não abandonarem a comunhão com Cristo. O pecado no meio de louvor, ele vai trazer alguns prejuízos que podem ser previsíveis, imprevisíveis ou irreversíveis. Algumas situações pecaminosas dentro do ambiente de louvor e dentro do ambiente de adoração pode trazer o afastamento da presença do Espírito Santo, e nós vamos entender na Bíblia como isso se sucede. Porém, também um ambiente que está em pecado, ele pode aproximar a presença do Espírito Santo para trazer ao arrependimento a pessoa que está no erro. Então nós temos duas situações: uma situação onde o Espírito Santo ele se afasta completamente do grupo por causa da pessoa que está no erro, e nós temos a situação onde o Espírito Santo ele se aproxima do grupo para que a pessoa que está no erro seja convencido da justiça, do pecado e do juízo. Foi para isso que o Espírito Santo foi manifesto no nosso meio, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo vindouro. Vamos ler um texto, Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Quem achar o texto, pode ler o texto para mim, por gentileza. Romanos capítulo 3, verso de número 23. Esse texto é um texto famosíssimo na Bíblia, um texto conhecidíssimo. Romanos 3, 23, rapidamente, quem achou? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, peraí, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, vamos lá. Por o nosso mérito próprio, para vocês que estão ouvindo, nós não podemos, não temos condições de nos aproximar de Deus nem do Espírito Santo.
Nós, por nossa própria condição, não temos condição de nos aproximar de Deus nem do Espírito Santo, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, aquele que diz que não erra é mentiroso. Manuel, mas eu sou santo, você vive uma vida de santidade, mas em algum momento você pode falhar, você pode errar, em algum momento você pode transgredir, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus, mas Cristo, através da redenção, nos unifica novamente a Deus. Então não é porque existe alguém em pecado dentro do grupo de louvor que você vai se achar santo demais a ponto de querer julgar aquela pessoa e afastar ela da presença de Deus. Então fica atento, você não é mais santo do que os outros para poder se achar melhor a ponto de querer excluir alguém do grupo, só porque o irmão pecou um pecado que é mais grave que o seu. Só porque a pessoa pecou um pecado que é mais grave do que o seu próprio pecado, você vai querer excluir a pessoa, você vai querer fazer algo com a pessoa que afaste ela do grupo. Então fica esse atento, todos nós pecamos. Segundo texto que nós vamos ler, João capítulo 9, versículo de número 31. João capítulo 9, versículo de número 31. Quem achar esse texto também pode ler o texto. Deixa eu abrir aqui. Sim, pode ler. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então vamos lá, o primeiro texto que a gente leu é que todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o segundo texto que nós lemos é que Deus não ouve a pecador. Então, para você que encontra uma pessoa em pecado em cima do altar, tocando, cantando, pregando ou ministrando, você tem que falar para ela: olha, eu sei que você quer fazer, mas Deus não está te ouvindo e nem está se agradando do que você está fazendo. Eu sei que você quer cantar, mas Deus não está recebendo o seu louvor. Eu sei que você quer tocar, mas Deus não recebe nenhum toque que você dá no seu instrumento. Por quê? Porque Deus não ouve a pecador. O texto é claro, João capítulo 9, verso 31, Deus não ouve a pecador, Deus não ouve. Então a pessoa, ela pode ter o talento, ela pode ter uma vocação, ela pode ter o que for, ela pode ser a melhor do mundo, Deus não ouve nem escuta ela. E aí a pergunta é, para que a pessoa sobe no altar para poder louvar a Deus se Deus não está ouvindo ela? E aí você começa a entrar num processo onde a pessoa, ela vai se conscientizar biblicamente de que, cara, eu estou errado. Eu sei que eu estou errado, mas agora cara, Deus não está me ouvindo, o que eu estou fazendo ali em cima então? Deus não está me escutando. Ah, varão, mas Deus não está me escutando porque você está falando, e quem é você para poder me julgar? Pera aí, lê aqui, lê o que está escrito. Quando a pessoa lê o texto e fala, Deus não ouve o pecador, pera aí, cara, eu estou em pecado. Pera aí, se eu estou em pecado, então Ele não está me julgando, Ele só está falando para mim o que está escrito, Ele só está me avisando do que está escrito. Quando você mostra para a pessoa o que está escrito, não existe, porque tem muita pessoa que fala, irmão, você está me julgando, você está me apontando, você tem seus erros também, você tem suas falhas também, irmão, eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, mas você não pode subir para poder querer cantar em pecado, porque Deus não vai te ouvir, porque Deus não vai te escutar. Mas como é que você sabe se Deus não vai me escutar, se Ele quer o meu coração? Porque está escrito, e se está escrito, não tem quem contenda, não existe pessoa que afronte a Bíblia. Quem é maior do que a Bíblia? Quem é maior do que a palavra de Deus? Não tem. Então é a orientação. Peraí, se a pessoa sabe que Deus não vai ouvir ela, para que a pessoa vai subir? Não vai subir. Ah, mas a pessoa quer subir do mesmo jeito, a pessoa quer insistir do mesmo jeito. E aí, a gente pode impedir a pessoa de subir ou não? Pode ou não pode? Impedir a pessoa de subir? Pode? Pode impedir a pessoa de subir? E se a pessoa mesmo assim insistir e quiser subir? Se a pessoa mesmo assim quiser bater de frente com o sistema e quiser subir, e aí? A pessoa sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe? A pessoa sobe. Sobe. Mas depois que a pessoa tem consciência do seu próprio pecado, ela foi alertada pelo seu próprio pecado, ela começa a comprar briga com o próprio Deus. E aí a gente vai ler e a gente vai ver que é muito doido isso aqui. Isaías capítulo 59, versículo 2. Gente, a pessoa quer subir em pecado mesmo depois de ser alertada, ela vai arrumar briga com o próprio Deus, cara. E eu vou ser franco para vocês,
Não existe uma pessoa, nem no céu nem na terra, nem acima no céu nem embaixo da terra, que briga com Deus e fica em pé para sobreviver. Isaías 59, verso 2. Quem achou o texto pode ler o texto. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Peraí, mas as vossas iniquidades fazem o que, Tainá? Separação entre vós e o vosso Deus. Olha que coisa incrível. Peraí, a pessoa quer subir? Você já falou, você sabe do que está acontecendo, você alertou, mas a pessoa mesmo assim, quero subir, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero fazer. Tá, pode ir, pô, o altar é seu, mas saiba de uma coisa, você está separado completamente de Deus. O texto é claro, as vossas iniquidades fazem separação, literalmente separação. Saiba, ó, quer subir? Pode subir, mas você vai saber de uma coisa, você está sozinho, tá? Deus não está contigo não. Nessa guerra o Senhor não está contigo não. Você vai subir, vai cantar, vai tocar, vai fazer, vai acontecer, vai fazer tudo sozinho, porque você está separado da presença de Deus e está separado do Espírito Santo. E agora é só eu que estou falando isso? É o texto bíblico. Os vossos pecados, as vossas iniquidades, Isaías falou, fazem separação entre vocês e Deus. Então, gente, a pessoa quer insistir, quer subir, tá, vai. Vamos ver até onde você vai pela força do seu próprio braço. Vamos ver até onde você é capaz de ir sozinho. Vamos ver, vamos lá. Eu quero parar para poder assistir, para saber até onde você consegue ir com sua própria força. Até onde seu talento é capaz de fazer um paralítico levantar, ser um casamento ser restaurado. Até onde o seu louvor, o seu toque de instrumento consegue libertar uma pessoa das drogas. Até onde o seu louvor de você com você mesmo consegue curar uma pessoa de um leito de enfermidade. Vamos lá. Você quer ir sozinho? Vai. Você por você mesmo não vai conseguir fazer absolutamente nada. E aí os textos bíblicos eles vão continuar e eles vão ser cada vez mais imponentes e cada vez mais impactantes. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 12. Quem achou o texto pode ler o texto, tá? Rapidamente. Romanos 6, 12. Então, Paulo ele está falando, não reine o pecado em vosso corpo. Paulo não está falando que nós não podemos pecar. Paulo está falando que não reine, que o pecado não tenha domínio sobre vocês. Paulo não está falando, vocês têm que ser infalíveis, vocês não podem falhar, vocês não podem errar, não. Paulo está falando, ó, o pecado ele não pode reinar sobre vocês. Se vocês errarem, tem um advogado, o Senhor. Mas agora vocês não podem ter prazer em errar, vocês não podem ter prazer em ter uma vida pecaminosa. Gente, eu estou dando aula para vocês, estou ensinando para vocês, mas eu também posso errar, eu também posso falhar, gente. Eu também posso falhar. E nós temos que entender a diferença de uma pessoa que ama a prática do pecado e de uma pessoa que erra. Existe a diferença de uma pessoa que cometeu um erro e de uma pessoa que ama estar no erro, que ama estar no pecado. Vamos ler outro texto. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo. Leia de novo o texto. Acho que você leu e não entendeu. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo. Ou seja, você então, peraí. Olha a palavra que Paulo dá. Ele dá um tapa na cara de Timóteo. Você, não unge ninguém de forma precipitada, gente. Todos vocês que estão aqui hoje estão sendo preparados para serem o quê? Ministros de louvor. Ministros de louvor. Alguns já estão no exercício da função, outros não estão no exercício da função. Porém, ao final do curso, eu vou dizer para vocês quem está apto e quem não está apto.
E olha, eu não vou ser conivente com o pecado alheio, porque o que Paulo fala? Ó, a ninguém impõe as mãos precipitadamente e não seja conivente com o pecado alheio. Então, peraí, rapidinho. A pessoa quer ser ministro, mas eu sei que o camarada bate na mulher. Eu sei que a mulher espanca o marido. Vou ter uma mulher violenta aí. Oxe, Senhor da glória. Eu sei que o camarada rouba. Eu sei que a mulher é fofoqueira. Pera aí, gente, eu como líder, jamais vou impor as mãos para ungir uma pessoa dessa como ministro de louvor, porque ele fala, ó, não impõe as mãos de ninguém de forma precipitada, de forma rápida demais, e também não seja conivente com o erro das pessoas. Então, estou aqui para poder analisar o quê? A vida de vocês, para saber como vocês estão, para saber como é a vida familiar de vocês. Estou aqui para poder conhecer vocês e para fazer o quê? Para formar vocês ministros de acordo com o que a Bíblia Sagrada diz a respeito disso. E aí nós vamos ter outro texto que é muito violento, que olha, lembrando, gente, se vocês souberem o que Paulo falou, se vocês souberem de alguma falha de alguém e vocês ocultarem isso, vocês estão pecando junto com a pessoa. Mas como assim, Manuel? Gente, existe uma grande diferença de alertar e de fofocar. Quando você alerta, você passa para a pessoa que vai solucionar o problema. Quando você faz fofoca, você passa informação para pessoas que não tem nada a ver com aquilo, que não precisavam saber daquilo. Quando você sabe algo de alguém e você passa informação para pessoas que não precisavam saber disso, é uma fofoca, é calúnia. Mas quando você sabe de algo, você passa para alguém, cara, aquela pessoa vai resolver aquele problema ali porque a pessoa tem conhecimento, porque talvez você possa resolver e talvez não esteja na sua alçada resolver. Se você faz isso de espalhar, você está cometendo calúnia, difamação de alguém. Mas agora, se você passa para alguém que vai ter condição e possibilidade de resolver, você vai estar sendo um homem e uma mulher de Deus. Pode perguntar. Mas se você tem esse conhecimento e não tem como provar exatamente aquilo, eu consigo repassar para você Sim. mesmo, não tendo prova? Sim. Vamos lá. A Thaís, ela levantou um questionamento muito bom. Se a pessoa sabe de algum erro de uma pessoa que está cometendo, vamos pecar um pecado grave, um adultério, a pessoa, ela tem o seu marido, tem a sua mulher, mas a pessoa está tendo um relacionamento extraconjugal. Aí a pessoa tem foto, ela tem print, ela tem gravação, ela tem filmagem da pessoa na rua andando de mão dada com outra pessoa, leva até a liderança, ou do departamento, ou até direto à liderança da igreja, porque é algo gravíssimo e medidas precisam ser tomadas em relação a isso. Mas agora a pessoa viu, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não tem provas, a pessoa deve repassar a liderança do departamento ou a liderança da igreja, para que a liderança tenha vigilância e cuidado com aquela pessoa, mas com espiritualidade e sem falar nada. Continua tudo do jeito que está. Mas por que continua tudo do jeito que está? Irmãos, calúnia é algo muito sério. Você viu, mas não tem como provar, legalmente a pessoa pode te processar por isso. Literalmente a pessoa pode te processar porque você está acusando algo da pessoa sem ter como provar que ela fez aquilo. Literalmente, sem ter como provar. Então, peraí, eu sei que a pessoa está fazendo, eu vi a pessoa fazendo, mas eu não consegui tirar uma foto, eu não tenho um print, eu não tenho nada que consiga comprovar que a pessoa estava cometendo aquele ato. Ó, chega na liderança, olha, eu vi tal pessoa fazendo isso, e aí, tem como provar? Não, então tá bom, vou ficar ligado. Eu como líder, vou ficar antenado. Por quê? Porque se realmente for verdadeiro fato, quem está em pecado não consegue esconder o pecado muito tempo. A gente vai ler isso aqui, nossa, esse texto é tão lindo demais. Nossa, esse texto que a gente vai ler é muito lindo. Ninguém consegue esconder o pecado por muito tempo. Ninguém consegue esconder o seu pecado por muito tempo. E aí nós temos um segundo viés nisso, que a pessoa, ela pode chegar na liderança e falar que, por exemplo, a Thaís está com 3 namorados. Pô, peraí, você tem como provar? Não tenho como provar. Então, peraí, eu como líder vou fazer o quê? Vou ficar antenado, até que se prove o contrário. E se a pessoa estiver mentindo no afã de difamar a Thaís? E aí, gente? E aí eu, sem provas nenhuma, vou disciplinar ela?
Por quê? Porque a pessoa já tem uma má intenção dentro do seu coração. Entenderam? É por isso que é importante a pessoa ter testemunhas ou provas de que realmente está acontecendo. Porque alguém pode chegar para mim e falar, pô, a Dayana fez não sei o que lá. Pô, mas e se for mentira da pessoa, gente? E aí? Mas agora e se for verdade também? Peraí, vamos ficar com o olho bem aberto, porque pelos frutos a gente conhece a árvore. Quem vive na prática do pecado não consegue levar uma vida santa, gente. Isso é incrível. Quem vive na prática do pecado não consegue levar uma vida pura diante de Deus nem das pessoas. Não dá. Ou jorra água limpa ou jorra água suja. Não dá para jorrar duas águas da mesma fonte. Vamos ler um texto. 1 João, primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia. João, capítulo de número 1, versículo 7 ao 9. Mas se andamos na luz, com ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, presta atenção. Se nós confessarmos, ele é fiel para nos purificar. Foi cantado hoje. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Maravilhoso. Vamos ler o texto, Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, peraí. A pessoa pecou. Thaís, você sabe. Dayana, você sabe. Tainá, você sabe. Tamires sabe. Luana sabe. Andressa sabe. Todo mundo sabe. Mas agora não temos como provar e a pessoa quer continuar mantendo encoberto. O que a Bíblia fala a respeito? Aquele que encobre nunca vai prosperar. Por quê? Porque o pecado, ele denota uma vida de miséria. Como assim, Manel? Uma pessoa que vive na prática do pecado e esconde o seu pecado, ela leva uma vida miserável. Ela leva uma vida que não vai para frente, ela leva uma vida que não prospera, ela leva uma vida onde Deus não consegue derramar as bênçãos dele sobre essa pessoa, sobre essa vida. E aí, vamos lá, e aí a Bíblia vai dar a receita para quê? Para essa pessoa que está com a vida amarrada, está com a vida trancada e não prospera, porque ela está escondendo o pecado, ela está ocultando o pecado, e por mais que todo mundo saiba, como não dá para poder provar e a pessoa sempre nega, como não dá para poder provar e a pessoa sempre nega, o que o próprio Deus faz? O próprio Deus, gente, a Bíblia é bem clara. O próprio Deus vai definhando a vida da pessoa, definhando a vida financeira, a pessoa não prospera. Nada que a pessoa coloca a mão dá certo, nada que a pessoa coloca a mão prospera, nada do que a pessoa coloca a mão vai para frente. Por quê? Porque a pessoa está escondendo, ela está ocultando o pecado, ela está ocultando aquilo que não era para ser oculto. E mesmo assim ela quer continuar no altar, cantando, tocando e fazendo. Mas todo mundo está sabendo do que está acontecendo. Mas dá para poder provar? Não. Se não dá para poder provar, deixa do jeito que está. Mas como assim, Manel? Se não dá para poder provar... Mas a gente sabe que a pessoa está com duas mulheres. E mesmo assim vai deixar do jeito que está. Deixa do jeito que está. Por quê? O próprio Deus vai amassar a vida da pessoa até a pessoa fazer o quê? Ou se afastar completamente, ou cumprir o que o texto de Provérbios diz: deixar e alcançar a misericórdia. Mas olha só, para você que está vendo essa aula de hoje, não é só deixar, é confessar. Você passou tanto tempo com o seu pecado escondido que agora a Bíblia fala que você tem que fazer o quê? Abrir a boca. Confessar para quem? Para toda a igreja? Não. Confessa para o seu líder, confessa para o seu pastor, chega para alguém de confiança que tenha espiritualidade, confessa para essa pessoa o quê?
o que você está fazendo, o que está fazendo a sua vida ficar amarrada. Porque nesse caso a Bíblia é bem clara, a Bíblia não fala só para deixar. Não é só deixar, não, eu deixei de fazer, agora está tudo bem. Eu deixei de fazer, eu estava todo errado. Estava namorando com 2 pessoas ao mesmo tempo e... Não, eu só deixei, fiquei com uma só e está tudo bem. Não, peraí. A Bíblia fala que você tem que confessar, você tem que dizer o seu próprio erro. Você tem que confessar, abrir sua boca e falar onde que você estava errando. E aí sim, você vai começar a alcançar a misericórdia de Deus e tudo aquilo que estava destravado no mundo espiritual vai começar a se abrir. Porque eu vou ser bem franco com vocês, até a vida do crente para poder prosperar às vezes é uma benção, né, cara? Tem coisa que vem do céu mesmo, tem coisa que não adianta. Não dá para resolver por meio terreno, tem que resolver por meio celestial. Vamos ler um dos últimos textos, Lucas capítulo 12, versículo de número 2. Lucas capítulo 12, verso 2. Salmo 101, 2. Pode ler quem achou o texto. No Salmo não, desculpa, Lucas 12, 2, desculpa. Achou? Pode ler. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então vamos lá. A gente vai ler agora o exemplo bíblico. O exemplo bíblico. Não há nada em oculto. Lucas capítulo 12, verso 2. Não há nada em oculto que Deus não revele. Não há nada encoberto que Deus não descubra. Não há nada. Sabe o que está acontecendo com você? Sabe o que está acontecendo com você, filho? Vou ser bem franco para vocês. Deus está dando tempo para quem está no erro se arrepender. Deus está dando tempo para quem está no pecado se arrepender. Deus está dando tempo para quem está em iniquidade se arrepender. Mudar o caminho, voltar novamente para a presença de Deus. É obrigação sua, ministro. É obrigação sua, ministros. Fazer o quê? Entrar em contato, saber se a pessoa está bem, saber se a pessoa está legal. Esses dias, uma das pessoas que iria cantar falou: varão, talvez eu vá, talvez eu não vá. Poxa, irmão, talvez eu consiga chegar no culto, talvez eu não consiga chegar no culto, porque o negócio deu um apertado, o negócio ficou meio estreito pro meu lado. E aí, falando em relação à vida financeira, o negócio deu uma apertada e eu preciso resolver alguma... E a pergunta é, eu vou obrigar a pessoa a subir no altar para poder ministrar, com a pessoa precisando trabalhar, com a pessoa precisando colocar o alimento dentro de casa? Eu vou obrigar? Não, poxa, eu não vou obrigar, eu tenho que ser complacivo, né, cara? Eu tenho que ter complacência da pessoa, poxa. Pô, peraí, irmão, peraí, tudo bem, cara, vai lá, resolve seus problemas lá e deixa que eu seguro a onda, pô. Não tem problema não. Vai que um dia que o negócio aperta pro meu lado, eu falo: irmão, segura a onda pra mim, porque o negócio agora apertou pro meu lado, pô. Tem que ter essa comunicação. Porém, é importante você estar em contato, porque quando você faz contato com a pessoa, você percebe se a pessoa está aquecida ou se ela está fria espiritualmente. E quem está frio espiritualmente está propício a pecar. E aí a Bíblia é bem clara, né? Que não há nada em oculto que não seja revelado. Deus está dando tempo para se arrepender. Vamos ler um texto rapidamente. Juízes capítulo 7, do verso 12 até o verso 21. Juízes capítulo de número 7. Juízes capítulo 7, do verso 12 até o verso 21. Quem achou o texto pode ler o texto. Ou melhor, peraí, eu vou ler aqui, vocês acompanham, tá ok? Juízes não, perdão, é Josué capítulo 7, perdão, desculpa. A partir do verso 12, que diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, e viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e nem desarregardes, até se não desarregardes o anátema do meio de vós. Peraí, e os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Os filhos de Israel foram derrotados perante os seus inimigos.
E porque foram derrotados, no final do versículo vai falar: se não serei mais convosco, se não desarregardes o anátema do meio de vós. E quando falo anátema, é o pecador do meio de vós. E aí o verso 13 vai falar: olha só, olha como faz para poder descobrir quem está em pecado no meio do grupo. Ministros, pelo amor de Deus, leiam isso. Juízes capítulo 7, verso 13. Levanta-te e faz o quê? Levanta e faz o quê? No verso 7. Levanta-te e santifica o povo. Olha aí, olha que maravilha. Eles perderam a batalha porque tinha alguém pecado no meio do povo de Israel. E a receita que Deus dá para Josué faz o quê? Levanta e faz o quê? Santifique. Eu vou falar para todos os ministros: quem está em pecado não consegue santificar a sua vida. Quem está em pecado não consegue levar uma vida santa. Quem está em pecado não consegue trazer Bíblia para a igreja, não consegue orar, não consegue jejuar e não consegue abrir mão do pecado, porque ela tem mais amor ao pecado do que a vida de santidade. E isso é muito sério. Aí verso 13: levanta-te e santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. E agora a pergunta é: como é que a gente tira quem está em pecado do meio do grupo? Com santificação. Não é acusando, não é apontando o dedo, não é dizendo você está errado, você tem que sair, não é dizendo você está podre, você não pode mais fazer parte do meio de nós, não, com santificação. E agora a pergunta é, gente, é mais fácil, o grupo de louvor, atualmente, vocês sabem quantas pessoas tem? Quantas pessoas fazem parte do grupo de louvor? De todo o grupo, tanto daqui como de lá, são 53 pessoas, gente. E agora a pergunta é mais fácil santificar um grupo com 53 pessoas ao mesmo tempo ou santificar um grupo com 7 pessoas, 8 pessoas que cantam no culto? O que é mais fácil? Você juntar para poder fazer um jejum com 50 e poucas pessoas ou juntar para fazer um jejum com 6, 7 pessoas? É mais fácil juntar para poder fazer um jejum, para tirar um período de oração com um grupo menor, concordam comigo, gente? E é para isso que entra a posição de vocês ministros, porque os ministros reclamam: mas o culto está pesado, mas tem um peso no altar porque tem gente em erro, tem gente errado. Mas você que é ministro não santifica o grupo que está com você, não chama a galera para poder orar, não se preocupa, não entra em contato com o pessoal, não faz nada, só quer cobrar, aí na hora que o peso vem reclama. Peraí, é importante fazer com que a equipe que está com você seja uma equipe santa. E aí como a gente descobre quem está no erro? Quem está no erro não consegue levar uma vida santa, gente. Quem está no erro não consegue levar uma vida santa. Quem leva uma vida santa pode errar, pode, eu concordo com vocês. Quem leva uma vida santa pode errar e vai errar mesmo. Mas quem não leva uma vida santa tem prazer em errar. A pessoa gosta de errar, a pessoa gosta de estar no erro. E aí vai falar no versículo 14: amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor chegar se tornará a segunda casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Agora, olha o versículo 15: e será que aquele que for tomado como anátema será queimado no meio do fogo, e tudo quanto tiver, por quanto transgrediu o concerto do Senhor, fez uma loucura em Israel. Olha, então Josué, e Josué representa quem aqui? Ele representa a liderança e os ministros. Josué representa o líder e representa os ministros. Se levantou de madrugada e se fez chegar a Israel, segundo as tribos. E olha agora o passo a passo como Deus fala. Nós lemos em Lucas capítulo 12, versículo 2: não há nada em oculto que não seja revelado, não há nada em oculto que Deus não revele. Agora no versículo de número 17, Deus vai falar: olha, eu estou me achegando à tribo de... em Israel eram 12 tribos. E aí Deus fala para Josué: separa a tribo de Judá. Por quê? Porque o pecado está no meio da tribo de Judá. E aí daqui a pouco, no versículo 16, no versículo 17: e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Olha, peraí. Primeiro, ele chegou... gente, tem uma pessoa só em pecado.
Mas Deus falou, separa a tribo de Judá. No meio da tribo de Judá, separa a família do homem chamado Zerá. E aí, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zebide. E aí, vamos lá, ele pega a família dele e pega esse pai. Agora, ó, que doideira. E fazendo chegar a casa de homem por homem, foi tomado Acã. Olha só como Deus faz loucura. Olha só como Deus faz loucura, Tainá. Olha como Deus faz loucura. Deus sabia quem estava em pecado. Mas Deus estava dando a oportunidade de quem estava em pecado fazer o quê? Confessar e se arrepender. Porque não tem nada oculto que Deus não revele. E aí Deus chega e fala, ó, no meio de Israel tem alguém em pecado. A pessoa não se acusou, ficou quietinha. Aí Deus fala para Josué, no meio da tribo de Judá tem alguém em pecado. Eram 12 tribos, era 12. Ele foi logo na tribo que tinha alguém em pecado, ó. E Êxodo 3:11, fica tranquilo que vocês estão puros, vocês não estão com nada não. Agora no meio da tribo, ele chega no meio da família e fala, ó, nessa família aqui de Zerá, tem alguém em pecado. Espera aí, primeiro ele vai na nação, depois ele vai na tribo, depois ele vai na família. E Acã sabia que era ele que estava errado, mas ele mesmo assim continuou quietinho, porque ele achou que Deus não ia descobrir, ele achou que Deus não ia revelar. Gente, depois da família de Zerá, ele pega um dos filhos de Zerá e fala, ó, é nessa casa aqui. E aí nessa casa ele faz passar homem por homem e fala, ó, é aquele ali, Acã. Espera aí, gente, Acã não teve tempo de se arrepender? Não teve tempo? A nação, a tribo, a família, e aí depois a casa, para depois chegar nele. Olha quanto tempo ele teve para poder se arrepender. Mas ele achou que estava passando batidão diante dos olhos de Deus. Gente, se a pessoa quer esconder, chega na liderança, fala. Se a pessoa insiste em esconder, deixa esconder. Eu tenho meu coração limpo e tranquilo quanto a isso. Deixa esconder. Por quê? O próprio Deus vai se acertar com a pessoa. O próprio Deus vai se acertar com a pessoa. E aí, gente, é triste. Isso que eu vou falar para vocês aqui agora é triste, gente. Thaís, você tem família. Dayana, você tem família. Tainá, você tem família. E todos os ministros aqui têm família. A família dele toda pagou por causa do pecado que ele quis esconder. Muito triste isso. Muito triste, nossa, muito triste. A família toda dele pagou por causa do pecado que ele quis esconder. É triste. A consequência não veio para Josué não, gente. Josué teve um culto que foi pesado, que ele perdeu uma batalha, teve um culto que foi pesado, teve um culto que foi meio arrastado, teve, mas assim que o negócio desandou, ele, opa, tem alguma parada errada aí, quem tem mais experiência sabe que tem alguma coisa errada, tem alguma parada errada aí, vamos ver isso aí. E aí, é triste, porque eu vou ser franco com vocês, mas aí os ministros falam, mas eu não vou ficar levando culto pesado por causa de pessoa em pecado não, eu não vou ficar arrastando culto pesado por causa de pessoa em pecado não. Pera aí, seja inteligente, Deus está te dando a oportunidade de você se aproximar da pessoa para conduzi-la ao arrependimento, mas na hora de pagar, Thaís, não é você que vai pagar não é você não, Thaís. Dayana, não é você que vai pagar a consequência pelo pecado não. Cantar com um ambiente meio pesado por causa de alguma pessoa em pecado é fácil. Por que é fácil? Porque o ambiente está pesado, mas o seu coração está puro. Mas agora aquela pessoa que está no erro, ela vai destruir toda a sua própria família. Não é a sua família que vai ser destruída, nem a sua, é de quem está no erro. E aí nesse ponto eu sou bem franco, não é você que paga pelo pecado dos outros não é você que paga, é a pessoa que paga pelo seu próprio erro. Varão, mas o culto ficou pesado. Sim, cara, você vai ter outros cultos para poder adorar a Deus também, glória a Deus por isso. Ou não, eu estou falando alguma mentira? Você vai ter outros cultos, mas quem vai pagar com preço de sangue às vezes, com a própria família, é aquela pessoa que estava no erro. Então, para vocês ministros, vocês agora estão sabendo, biblicamente, como lidar com alguém faltoso. Vocês estão sabendo lidar com alguém que está no erro. Se aproxima da pessoa, conversa com a pessoa, tenta fazer com que a pessoa volte para a ceia, volte para o caminho de Deus, volte para o caminho de Cristo. Se for muito grave e você não tiver prova, se aproxima da liderança. Se você não tiver como se aproximar da pessoa para poder conversar com a pessoa, se aproxima do seu líder, conversa, vamos orar. E aí alguém tem que tomar a iniciativa. Se você não tomar a iniciativa de falar com a pessoa, passe para a liderança, que a liderança precisa
conversar com a pessoa. Ah, mas a pessoa vai acusar ela? Não, só a pessoa, irmão, fica ligado aí, porque o diabo está cirandando na sua vida. O diabo quer te derrubar, quer te envergonhar. Eu jamais vou chegar na pessoa e falar, pô, você está no pecado, você está no erro. Se a pessoa veio para mim e falou, pô, mas fulano está no erro e não tem como provar, eu jamais vou chegar na pessoa e falar, ó, irmão, você está no pecado, você tem que sair. Não, irmão, fica ligado aí, porque o Satanás vai querer te derrubar, ele vai querer destruir a sua vida. E quem paga pelo pecado que comete é a igreja? É a própria pessoa, gente. Porque a igreja é do Senhor Jesus, a igreja ainda é santa, a igreja ainda é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Muita gente acha que algumas pessoas em pecado, em erro, representam a igreja. Não, quem representa a igreja ainda é o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, tá ok? Tarefa dessa semana, montar um repertório salvífico, tá ok? Professor, como é que eu monto um repertório salvífico? É montar um repertório que conduza quem à salvação? Os pecadores à salvação e ao arrependimento. Pô, Manel, mas como eu monto um repertório baseado em salvação? Gente, vocês vão ter agora um pouco de trabalho, vão ter um pouco de dor de cabeça, tá ok? Para fazer o quê? Para vocês serem ministros, vocês precisam ter consciência de que, eu quero cantar hoje um repertório só para conduzir o povo à proximidade do Espírito Santo, à salvação. Como é que eu faço? Você sabe que esse louvor eu posso cantar, esse louvor eu posso cantar, esse aqui eu posso cantar. Por quê? Conduz o povo à salvação. Conduz o povo à cruz de Cristo, à redenção. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês possam meditar bastante na Bíblia e que o Senhor possa abençoar poderosamente vocês em nome de Jesus. Amém?